Olá, eu sou a Jasmine, sou fundadora do CIDI e estou muito feliz por estares aqui, quer seja porque és um refletor, uma refletora ou porque tens algum refletor na tua vida. Pensar nos refletores e falar sobre os refletores é sempre um bocadinho complexo, porque na verdade eles são uma minoria, apenas 1% das pessoas no mundo são refletores. E, por um lado, não há muitas pessoas para falarem sobre refletores, também não há muitas referências bibliográficas sobre refletores. E por outro lado, nós temos menos capacidade para, ou menos oportunidades para observar refletores no dia a dia. E portanto, eu, enquanto profissional, talvez seja, é obviamente a aura que eu menos tenho a oportunidade de observar no dia a dia, e portanto, logo a minha visão poderá estar um pouco limitada daquilo que é ser refletor. Obviamente, enquanto profissional, estou aqui para falar sobre todos os detalhes técnicos desta aura, e é disso que trata esta aula. Mas depois há uma parte da experiência do que é ser refletor que eu não tenho o entendimento completo, e prefiro dizer-te isto porque acho que assim consegues levar aquilo que eu estou a dizer, interpretar da forma que fizer mais sentido para ti, não é? Quer seja porque tens um refletor na tua vida ou porque és um refletor. De qualquer forma, espero profundamente que esta aula te seja útil. Nós vamos falar sobre a mecânica base do refletor e, obviamente, isso é transversal, e que consigas aprender e compreender um bocadinho melhor esta aura incrível. Então, os refletores, nós dizemos que eles são os grandes administradores da humanidade, porque não que literalmente todos tenham de ser administradores e ter cargos de administração, mas sim porque eles conseguem captar tudo, e com isso que eles captam, que eles refletem, eles conseguem encaminhar o resto dos tipos, e isso é muito bonito. Antes de entrarmos na aula do refletor, e esta minha parede está aqui inspirada na cor dos refletores, vamos perceber um bocadinho o que é o Human Design. Então, o Human Design é um sistema que junta várias ferramentas e que tem uma compreensão holística de quem nós somos. Ele ajuda-nos a perceber como é que nós estamos desenhados para tomar decisões de uma forma individualizada. Não individualista, porque nós não somos nenhuma ilha e vivemos em sociedade, mas de uma forma que nos ajuda a perceber quem nós somos verdadeiramente. Quando nós olhamos para o nosso desenho, nós temos uma representação fiel da nossa impressão digital, da becada, da forma como nós nos expressamos no mundo. A aura fala sobre isso, a aura fala sobre como é que eu toco no mundo, como é que as coisas chegam até mim, e como é que eu posso começar a entrar num processo de tomada de decisão que está conectado com quem eu sou. Estas várias ferramentas que o Human Design junta são desde a astrologia, e temos, eu vou já depois mostrar-te no desenho onde é que isso se reflete. Temos também o sistema de chakras indiano, ah, que não é levado, não é rigoroso no Human Design, ou seja, é inspirado no sistema de chakras indiano, mas no Human Design nós usamos centros que não são centros energéticos, são centros onde passa energia, e nós funcionamos com 9 centros. Depois temos também a árvore da vida na Cabala, que é a representação dos canais, e temos uma filosofia milenar, que é o I Ching chinês, e que traz não só uma filosofia, mas uma mensagem muito forte sobre a nossa individualidade. Estas várias ferramentas que o Human Design junta não é um resumo de cada uma delas, é uma segunda coisa que se transforma e que assenta em dois princípios muito importantes, que é o que é que nos torna únicos, não é? Conseguirmos olhar para a nossa individualidade, partindo do princípio que todos somos diferentes. Então, porque é que tomamos decisões da mesma forma? Porque é que queremos todos a mesma coisa? Alguma coisa não está bem nesse processo, não é? E depois a segunda coisa, o segundo princípio é, para eu tomar uma decisão importante, eu devo estar conectada ao meu corpo. Sempre que eu tomo uma decisão importante com base nas limitações da minha mente, do meu ego, de querer controlar, eu estou a condicionar essa decisão. Então, aqui o corpo é o veículo, é aquilo que nos permite ir de decisão em decisão para termos uma decisão mais conectada com quem nós somos na nossa essência. No fundo, a nossa autoridade é uma forma que a alma tem para comunicar connosco. Eu acredito que a nossa alma tem uma, um posicionamento perante a vida e uma experiência que a nossa mente não tem. Então, é nós permitirmos ser conduzidos pelo nosso pelo nosso lado mais profundo, pelo nosso lado mais conectado com a vida e não com as limitações da mente. Existem três conceitos principais no Human Design. Este gráfico que tu estás aqui a ver, esta representação, não é? Este desenho, esta figura humana, nós chamamos de gráfico, de desenho, de body graph, e este é de um refletor. Portanto,
reparares, ele tem muita indefinição, ele tem muito disto a branco. Já vamos perceber o que é que isto significa. Existem três também conceitos muito importantes no Human Design. Conceito de condicionamento e descondicionamento, conceito de experimento e definição e indefinição. Então, condicionamento é tudo aquilo que eu vou carregando, é a minha bagagem, é hum, a consequência do nosso processo de socialização. Todos nós estamos condicionados, todos nós condicionamos os outros. Esta bagagem vem da escola, da minha educação, do meu grupo de amigos, do sítio onde eu cresci, da cidade onde eu cresci, do país onde eu cresci, da minha religião. E no fundo são pequenas sementes que vão nascendo em nós, pequenas que se vão desenvolvendo em nós e que vão, por vezes, moldar e limitar-nos positivamente e negativamente. Nós sabermos que estamos condicionados a pensar de uma certa forma com base no país onde crescemos, com a religião que temos, é importante no nosso processo porque ajuda-nos a compreender que nós somos mais para além destas sementinhas todas que foram plantadas em nós. E depois também porque chegar a adulto é saber que nós somos responsáveis por olhar para aquilo que mais nos condiciona negativamente, ou seja, aquilo que mais nos limita, uma visão limitada de nós, da vida, da nossa realidade e irmos descondicionar o que é o processo ativo e intencional de eu diariamente estar a questionar as minhas limitações, a questionar aquilo que me foi passado, e a transformar isso. Este processo de descondicionamento não tem de ser um processo onde nós viramos costas à nossa família, ao nosso país, à nossa língua, não tem de ser um processo revoltante, mas é um processo de responsabilização, não é? De eu sinto que esta limitação que eu tenho, eu sinto que esta forma de ver o mundo me está a limitar e eu preciso de trabalhar nisso, não é? Eu preciso de tirar estas sementes, não é? De cortar estas raízes que entretanto foram crescendo em mim e transformar, não é? Este processo acontece, este processo de descondicionamento, através de um processo de experimentação, que é este em que eu vou para a vida tentar ao máximo viver da forma mais fiel possível o meu desenho. Quando nós conhecemos o nosso desenho, nós recebemos um monte de informação sobre nós, um, que são, no fundo, balizas, guias para nós nos orientarmos na vida e que nos ajudam a observar imensas coisas que nós sempre sentimos e que nunca conseguimos bem compreender ou que andávamos a tentar mudar, não é? Nós muitas vezes lutamos contra a nossa própria natureza e o Human Design vem validar um bocadinho tudo isso. Este processo de experimentação é o processo mais simples de todos que começa aqui com esta aula, que é como é que eu vou para a vida descondicionar? Nós fazemos isso através da nossa estratégia de autoridade. Eu já vou explicar o que é este pressuposto em que eu vou para a vida experimentar, tomar decisões conectadas a mim, àquilo que eu quero. Depois temos neste processo de experimentação, consideramos que os 7 anos são os mais importantes, porque é onde nós tiramos as camadas que mais nos estão a pesar, que menos nos servem. Então é onde nós nos transformamos brutalmente. Depois temos ainda o conceito de definição e indefinição. Definição é tudo aquilo que está definido aí de nós, tudo aquilo que está colorido, e no caso dos refletores nós temos estas portas, estes números que estão aqui a piscar, não é? Tanto a cinzento como a azul. E depois temos a indefinição, que é tudo aquilo que faz de mim um ser super livre, não é? Aquilo que está definido é uma coisa que não é concreta. Então é por isso que os refletores são pessoas que são unicórnios, no fundo, têm esta sensibilidade toda, têm esta receptividade, eles refletem aquilo que os outros tipos estão a sentir porque a sua indefinição é amplificada pela definição dos outros. Então imagina, por exemplo, um gerador que tem o centro sacral definido, este segundo centro a contar de baixo no alinhamento central, esse centro, os refletores nunca vão ter esse centro definido, mas se estão perto de um gerador, eles podem amplificar a energia desse centro. Então, de repente, eles estão meio que artificialmente definidos, isto não é literal, isto não é nenhum conceito de human design, é a minha forma de explicar as coisas, de essa definição do gerador pode ser incrível, porque no momento em que está com o refletor pode sentir mais energia, isto é um motor, portanto o refletor automaticamente vai se sentir com mais energia para fazer algo, mas também pode estar condicionado porque de repente está com este gerador e deixa de conseguir perceber como é que o seu ritmo funciona. E este é um grande problema para os refletores, porque eles estão num mundo
que está dominado pelos seres sacrais. 70% das pessoas no mundo têm este centro definido e, portanto, o que acontece é que, como estes geradores estão em todo o lado, estão na tua casa, estão no teu trabalho, estão na tua escola, estão no autocarro, estão em todo o lado. 70% dos sítios onde tu estás, certamente que essas pessoas que vais encontrar, 70% dessas pessoas, não é 70% dos sítios, é 70% das pessoas dos sítios onde tu te encontras vão ser geradores e, portanto, isso significa que para os refletores é difícil eles perceberem que o ritmo do seu corpo e a sensibilidade do seu corpo é diferente do resto das auras e, em concreto, do resto dos geradores. Então, a maior parte dos refletores e dos projetores, que são assim os mais sensíveis, hum, são vivem a um ritmo que não percebem que não é natural para si, não é? Porque estão rodeados de pessoas que têm este sacral definido. Isto é muito importante nós compreendermos no nosso processo de experimentação, não é? Sabermos que, espera, há aqui uma sensibilidade que eu tenho que não é aquilo que eu observo à minha volta. E isso a nós permite-nos conectarmos com a nossa individualidade, não é? Eu perceber aquilo que eu sou por mim. Vamos agora compreender alguns conceitos de Human Design neste, sem querer entrar numa aula muito aprofundada, mas é só para teres alguma noção desta linguagem. Então, nós temos aqui o Body Graph, não é? Como eu estava a dizer, podes-te chamar desenho, mapa, como sentires, é esta figura humana. E temos do lado direito uma coluna que diz lado da personalidade e uma do lado esquerdo que diz lado do desenho. O lado da personalidade é definido no momento do nosso nascimento e encontramos aqui os planetas, portanto, esta é uma grande componente da parte da astrologia do Human Design. Depois temos estes números que estão ao lado dos planetas, ao lado destas caixinhas. Esses números são o I Ching chinês. Portanto, esta pessoa tem na porta do Sol a porta 52 no lado da personalidade. Esta porta 52 tem uma mensagem para esta pessoa, é a sua impressão digital. Ela é todas estas coisas, mas a porta do Sol do lado da personalidade é a mais importante do nosso desenho. Depois temos o lado da personalidade, é um lado racional, é um lado que nós facilmente conseguimos identificar em nós. O lado do desenho, que é determinado 88 dias antes do nosso nascimento, é um lado que é inconsciente, é aquilo que nos mostra muitas vezes coisas que nós sentimos e não conseguimos explicar porquê. Nós simplesmente sentimos e racionalmente não conseguimos perceber porque é que temos aquela limitação, porque é que sentimos aquela coisa. Isto está aqui explicado, está mostrado, está refletido no lado do desenho. Depois temos dentro destas colunas 2 caixinhas que estão destacadas em cada lado a laranja. É isso que nós chamamos as representações que estão nas portas do Sol e da Terra, do lado da personalidade e do lado do desenho, nós chamamos a Cruz da Encarnação. A Cruz da Encarnação fala-nos sobre o nosso propósito, aquilo que nós vimos trabalhar nesta vida. Quando falamos em propósito, não estamos a associar a um trabalho, a uma carreira. É claro que a forma como nós vimos materializar, aquilo que nós vimos aprender a viver nesta vida, aquilo que nós precisamos para evoluir nesta vida, vai estar, obviamente, também relacionado com o nosso trabalho, mas é uma coisa muito mais profunda do que isso. Conhecer a nossa cruz da encarnação dá-nos um sentido à nossa vida, dá-nos uma direção mais profunda do que um, uma experiência não é artificial, mas é superficial de só viver a vidinha, não é? De repente há um significado em que eu percebo porque é que eu estou aqui, o que é que eu venho, porque é que eu venho evoluir nesta vida. Depois temos este segundo número que está depois do pontinho, depois desta porta 52, por exemplo, aqui no lado do Sol, da personalidade. Este segundo pontinho tem um outro número, não é? Nós chamamos esses números linhas. E aqui nós identificamos o nosso perfil. Neste caso, esta pessoa, nós começamos sempre a nomear o lado da personalidade e depois o lado do desenho, quando estamos nas colunas. E esta pessoa tem um perfil 5-1. E o perfil é a forma como nós materializamos este tal propósito de vida. O perfil fala sobre como é que eu me apresento ao mundo, como é que eu estou. E é uma informação muito importante para nós conseguirmos compreender o nosso processo de tomada de decisão, porque o meu propósito é único, eu materializo esse propósito de uma forma única através dos mecanismos de tomada de decisão que são a estratégia e a autoridade. É muito importante, é uma das camadas mais imediatas do nosso desenho, a seguir à aura, é aprender sobre o nosso perfil e é muito importante esta informação. Depois temos aqui, voltando à figura humana, temos aqui estes centros, que são as figuras geométricas. Existem 3 tipos de centros. Quando o centro está completamente aberto, como é o caso aqui, nós dizemos é um centro aberto, não está a acontecer nada neste centro, não é? Depois temos um centro que está
indefinido, mas tem aqui esta porta 22, este centro mais à direita é o centro do plexo solar, tem aqui a porta 22 que está à espera que aconteça alguma coisa, a pessoa tem esta porta ativa no seu desenho, mas o acesso à energia desta porta é inconstante, portanto nós sabemos que a porta 22 no I Ching traz uma mensagem para esta pessoa, representa uma coisa na vida dela, mas representa de uma forma inconstante porque a pessoa não tem esse centro definido, portanto ela não tem todo o canal completo. O canal é quando existe uma comunicação entre dois centros, como é por exemplo aqui o caso do As neste segundo centro que está em cima, este triângulo que está meio ao contrário, e depois ele liga a garganta através de um canal. O canal é quando existe essa ligação entre centros e é uma coisa que é estável. A definição é a impressão digital das pessoas. Num refletor, não havendo estes centros definidos, nós olhamos para a definição das portas. E olhamos, acima de tudo, também para a indefinição, porque através da indefinição conseguimos compreender muita coisa. Então, vamos compreender o que é a aura do refletor. Como já disse, é a base de tudo. O refletor tem, à primeira vista, parece que está muito desprotegido porque tem muita indefinição, não é? Então, se eu tenho muita indefinição, quem é que eu sou? Isso é verdade, ele está bastante desprotegido, mas a aura dele é uma aura muito particular porque é uma aura de amostragem. Isso significa que o refletor está no mundo a fazer uma amostra constante do ambiente onde está. Mas essa influência dessa amostra que ele está a tirar não o afeta brutalmente. Ele, na verdade, tem uma aura mais parecida com a aura de um manifestador. Os manifestadores têm uma aura fechada do que com a aura de um projetor. Muitas vezes as pessoas acham que os refletores e os projetores são muito parecidos, eles têm muita indefinição, por norma. Quer dizer, um refletor tem muita indefinição, o projetor pode ou não ter muita indefinição, mas tem o potencial para ter bastante indefinição. Então, as pessoas acham que eles são muito parecidos, mas na verdade o refletor é mais parecido com o manifestador porque ele tem o mecanismo da sua aura a aura é uma aura que tira um bocadinho, bebe um bocadinho de cada ambiente onde está, de cada pessoa com quem está, sem que isso o afete brutalmente. Enquanto que o projetor tem uma aura que está focada no outro, portanto, eu estou com o projetor está comigo e ele vai estar a ver-me, vai estar a penetrar na minha aura e isso vai afetá-lo. Um refletor não se deixa afetar tanto. Então, não há que ter medo da indefinição do refletor. Nós sabemos que quando nós temos um centro que está indefinido, hum, há alguém que vem de fora e define esse centro, não é? O exemplo do sacral que eu estava a dar há pouco. Isso tem um impacto muito forte nas outras auras, tem um impacto menos forte na aura do refletor, porque o refletor está naturalmente sempre com a sua aura que capta tudo, que reflete tudo, ele está sempre a recolher uma amostra. Aquilo que deves saber é que o refletor é extremamente sensível ao espaço e às pessoas com quem está. Então, é normal que neste processo tu sintas muitas vezes que sentes várias coisas ao mesmo tempo, não é? Porque se estás comigo, estás a refletir o meu desenho, então sentes uma coisa. Se estás com a tua mãe, estás a refletir o desenho, as limitações, o condicionamento daquela pessoa, então vais sentir outra coisa. E neste processo pode ser difícil às vezes para o refletor conhecer-se. E é isso que nós queremos ter muita noção neste processo, que é, obviamente existe uma certa consistência, existe aquilo que tu és, não é? Existe, mas aquilo que tu queres observar é que poderá haver coisas que tu sentes que por vezes não é um reflexo daquilo que tu estás a sentir, mas um reflexo do ambiente onde estás. Por causa disso, os refletores são muito sensíveis, eles amplificam o ambiente onde estão. E estou a imaginar uma criança refletora no meio de dois pais que estão a discutir. Essa criança é muito sensível e vai estar a sentir, vai estar a amplificar aquilo que os pais estão a sentir. Então, nós temos refletores ao nosso lado, nós temos de conseguir perceber que essas pessoas vão estar a refletir muitas coisas que nós estamos a sentir e muitas vezes são coisas que nós ainda não temos a percepção racional de que estamos a sentir isso e de repente o refletor está a sentir. O refletor não vai ficar destruído por sentir essas coisas, mas às vezes o confronto com aquilo que nós estamos a sentir e esse confronto que o refletor nos traz pode ser difícil para o outro gerir. É importante que tu, se fores um refletor, sintas que não há não te sintas inferior ou sintas que há alguma coisa errada com a tua aura ou com esta sensibilidade às pessoas e aos passos. Aquilo que é mesmo muito, muito, muito importante é tu sentires que as pessoas e os espaços que te rodeiam acrescentam-te coisas, não é? Tu amplificas coisas boas na tua vida, porque se estás só a amplificar drama e confusão, o teu sistema não tem a capacidade de aguentar muito, não é? Então pode ser
pode ser exigente viver na sociedade assim, sem teres esta noção de que precisas do teu espaço de recolhimento, precisas de não estar sempre a ser levado por multidões e trabalhar num sítio onde haja muita confusão. Nós compreendemos a nossa individualidade, é termos a capacidade de chegar ao nosso chefe e dizer: chefe, há dias em que eu preciso de ficar a trabalhar em casa porque eu neste ambiente não me consigo concentrar. E não precisas dizer ao teu chefe que é porque eu sou um refletor no Human Design, podes fazê-lo, não precisas, mas é importante tu reconheceres as necessidades que tu tens. Isto não significa que não gostes de ir ao escritório e estar com outras pessoas, mas o teu sistema, como tu estás sempre a refletir aquilo que te rodeia, tu precisas de estar sozinho na tua aura, tu precisas de reestruturar e precisas muito de procurar espaços que sejam saudáveis para ti. Então, se tu sentires que tens fases da tua vida ou que neste momento estás a passar por uma experiência onde o ambiente onde tu estás é tóxico, tens de procurar encontrar uma saída para isso, porque não é saudável para ti, estás constantemente a sentir que estás exposto a um ambiente que não é saudável para ti. Tu refletes isso, a tua aura protege, mas também tem os seus limites. A aura do refletor analisa e reflete tudo o que está à sua volta, está conectada ao ciclo da Lua, então isso é que é muito diferente o processo de tomada de decisão do refletor das outras auras. As outras auras estão conectadas ao Sol, ao ciclo solar, e os refletores estão conectados ao ciclo da Lua. Nós sabemos que ao longo de um mês a Lua vai passando por vários ciclos e as portas do I Ching, a mandala, ela vai caminhando pelas várias fases da Lua. Então o que acontece é que, e quando tu vais a um gerador de gráficos, tu consegues observar quais são os trânsitos, consegues perceber o que é que está a acontecer cosmicamente, não é? Como é que essas portas, que portas é que estão ativas, e essas portas que estão ativas elas estão a trazer uma impressão digital para todos nós. Com os refletores, nós queremos observar essas portas que estão a afetar o ciclo da Lua. Basicamente, estas portas caminham e elas trazem uma impressão digital diferente todos os meses. Então, nós queremos que o processo de tomada de decisão do refletor seja feito através do ciclo da Lua. Imagina que a porta 15 está sempre. hum, na lua nova, o que é que tu sentes nesse momento em que estás na lua nova? E queremos que tu encontres e não precisas de entrar em grandes detalhes numa primeira fase sobre isto, mas precisas de compreender que quem tu és vai estar altamente afetado pelo ciclo da lua onde nós estamos e tentar estabelecer essa comunicação e esse padrão em relação à lua. Estes centros indefinidos são janelas, oportunidades para uma sabedoria profunda, não é? Porque tu vais amplificando aquilo que está a acontecer e nesse processo vais-te conhecendo e, saberes que tu não és tudo aquilo que tu espelhas, não é? Tu estás aqui para espelhar, mas tu não te podes identificar com tudo aquilo que estás a espelhar, porque se isso acontece não tens descanso, não é? Esta aura de refletor precisa de estar de coração aberto perante a vida, não é? Não podes levar tudo tão a peito, porque nem te podes castigar por sentir certas coisas, há coisas que tu simplesmente podes estar a amplificar de outro. Os refletores trazem esta consciência do todo, esta consciência da humanidade, por isso é que são os administradores da nova era. Aqui eu já falei sobre tudo isto, que é precisas de passar tempo sozinho, muita sensibilidade ao ambiente, estás aqui para saber quem são os outros e nesse processo em que refletes os outros tu vais-te conhecendo e à medida que vais-te conectando com o ciclo da lua, é importante estar confortável com o teu design, com aquilo que tu és, sentir orgulho por seres um refletor e encontrar beleza na tua indefinição. Hum, Aqui, já referi, não é? Não, ser muito receptivo com o ambiente em que tu estás, com os espaços que tu frequentas, com os sítios onde tu vives, não te identificares sempre com aquilo que estás a sentir, filtrar um bocadinho o ambiente através da tua aura da mostragem. Ok, aqui vamos perceber como é que é o processo de tomada de decisão, não é? Tu estás naturalmente, as coisas chegam até ti porque estás naturalmente a refletir tudo o que está a acontecer. Agora vamos usar a tua estratégia, que é esperar um ciclo lunar, e a tua autoridade, que é a conexão com a Lua. Então, a estratégia de esperar um ciclo lunar ajuda-te a não tomar decisões importantes num momento. Porquê? Porque quem tu és vai mudando à medida que o ciclo da Lua evolui, vai mudando. Então aquilo que nós queremos é, numa primeira fase, encontrar padrões de como é que eu me sinto quando a Lua está cheia, como é que eu me sinto quando a Lua está nova, quando eu me sinto
quando a lua está em quarto crescente, e teres um diário onde vais registando isso e vais começando a sublinhar as palavras desses padrões, do tipo, quando a lua está cheia, eu sinto-me cheio de mim, estou confiante, estou presente, estou tranquilo. Quando a lua está quarto minguante, eu sinto-me mais fechado, estou mais inseguro. Estou só a dar exemplos de padrões que nós conseguimos facilmente identificar. Para mim, o processo de descondicionamento de um refletor começa sempre com uma observação de pelo menos 3 meses de como é que eu estou em relação ao ciclo da Lua. E depois saberes que, perante aquilo que tu vais encontrando, não é? As palavras-chave que tu vais encontrando nestes padrões que vais observando, é tentar perceber quais é que são os melhores dias para tomar decisões. Eu sei que parece de loucos dizer-te que se precisas tomar uma decisão importante, espera 28 dias, por isso é que o ritmo e a vivência de um refletor é tão diferente, é tão única, é tão diferente daquilo que nós vemos. Parece meio louco, porque há momentos em que na vida nós nem sequer temos essa oportunidade, mas é por isso que eu também estou a reforçar que é importante tu ir experimentar e ires perceber como é que é para ti dizer a alguém: olha, tu fizeste-me este convite para eu escrever um livro, eu preciso de esperar um ciclo lunar, porque eu sei que ao longo deste mês vou ter de lidar com várias coisas que vou estar a refletir dos outros, com várias coisas que vou, e consequentemente vou estar a sentir, seja muita confiança por escrever este livro, seja uma falta de confiança e de autoestima de não sou capaz de escrever este livro, e será que vou ter tempo de escrever este livro? Então, quanto mais tempo tu deres no teu processo de tomada de decisão, mais sólido tu vais estar, mais confiante. Então, este é o processo de tomada de decisão dos refletores que é tão único e que é tão, às vezes desconfortável, porque te obriga a estar a um ritmo diferente de tudo aquilo que tu conheces. E isso exige um grande descondicionamento, não é? Tu teres a coragem de dizer: eu preciso de tempo para pensar, eu preciso de tempo para sentir, eu preciso de me conectar ao ciclo da lua, eu preciso ir observar estes padrões no meu registro lunar, por exemplo. Este autoconhecimento é através destes padrões que tu vais encontrando ao longo do ciclo. Muito importante num refletor tu não teres uma forma de estar fixa, não estás demasiado identificado com a visão que tu achas que tu és, com as tuas limitações. Esta pergunta de quem sou eu agora é muito importante para os refletores, porque quem tu és vai mudando, vai depender das pessoas com quem estás, vai dependendo da fase da lua. Então, não procures uma caixa fechada. Eu sei que a nossa mente adora essas caixas fechadas, porque adora, precisa dessa consistência, precisa dessa previsibilidade, mas habitua a tua mente de que quem tu és é uma coisa altamente elástica, e não deixes que as limitações que tu tenhas na tua mente te limitem literalmente na tua vida, não é? Ter uma visão de eu sou isto, eu só faço isto se aquela coisa acontecer. Todas estas barreiras, todas estas limitações que tu pões a ti mesmo não são favoráveis, porque isso não te permite depois sair desta formatação daquilo que tu achas que és. E a assinatura dos refletores é a surpresa, é aquilo que te mostra que tu estás a viver o teu desenho, é se tu estás a deixar surpreender pela vida, porque aquilo que tu és é uma surpresa. E viveres a vida com essa leveza, eu sei que é estranho para a mente pensar na maior parte destes conceitos, eu sei, hum, mas tu olhares para a vida com uma certa leveza de quem eu sou vai mudando, faz com que tu te deixes surpreender pela vida, não é? Tu não. E consequentemente consigas encontrar uma maior estabilidade em quem tu és e uma maior disponibilidade para mudar, para conseguires refletir, ir-te conhecendo à medida que tu vais refletindo as coisas dos outros, não é? É preciso estar de coração muito aberto para conseguirmos estar na vida com este olhar de eu vou ver se este caminho por aqui realmente me interessa, eu vou explorar, eu vou deixar-me surpreender por este retiro, por esta prática, por esta matéria que agora me apetece explorar. Eu não vou com nenhuma expectativa, eu vou-me deixar surpreender, eu vou-me deixar surpreender. Isto tem de ser o mantra de qualquer refletor, porque aquilo que eu vou refletir quando chegar lá é uma surpresa, não é? Não existe uma consistência, não é? Porque o ambiente onde tu estás muda, porque as pessoas com quem estás mudam, então há uma surpresa constante perante a vida. E quanto mais leveza tu tiveres nisso, quanto mais curiosidade, quanto maior for a tua capacidade de investigar, menos amarras vais ter perante certas coisas, certas limitações. Depois o não ser é a desilusão e que vem de uma expectativa,
vem de uma fixação de eu sou desta maneira e eu vou esperar isto desta pessoa e vou esperar isto desta situação e deste espaço e desta profissão. É não estar disponível à vida para ser flexível, para refletir outro tipo de coisas. É não aceitar a imprevisibilidade, é uma desconexão do teu desenho, não é? Um refletor não pode ou não deve comparar a sua experiência aos desenhos das outras auras. Eu sei que isto pode fazer com que tu te sintas muito sozinho e no CID nós temos um grupo de refletores de Telegram. Não é um grupo muito ativo, mas é um grupo onde estão só refletores e que pode ser interessante para tu estás no teu processo de experimentação, não é? E de conseguires realmente conhecer outros refletores que estejam em paz com não estejam desiludidos com o seu desenho, não estejam desiludidos com o facto de serem diferentes da maior parte das pessoas que conhecem, porque se um refletor entra no seu processo de experimentação a sentir que há alguma coisa de errado consigo, a querer mudar, desiludido com o seu próprio desenho, é um refletor que não vai conseguir amar-se. E nós queremos o contrário, nós queremos que o refletor esteja num permanente estado de observação, de surpresa em relação à vida. Dicas para iniciares o teu processo de experimentação, não é? Esta fase em que começas a ir para a vida, a experimentar viver a partir da tua estratégia autoridade, não é? Desta tua estratégia de esperar um ciclo lunar o máximo possível nas decisões importantes e ao mesmo tempo deixares que seja a surpresa da vida, não é? Que seja a lua a guiar-te neste processo de tomada de decisão. Conectar-te com as fases da lua, obviamente, sempre e anotar estes padrões todos os dias, ou pelo menos ter uma noção do que é que está a acontecer, ter um calendário lunar afixado aí no teu quarto, na tua agenda e conseguires perceber, mesmo que não te apeteça escrever, se for só um sistema de cores, de uma cor para cada emoção ou para as emoções principais e tu ires registando, tipo sublinhares naquele dia aquilo que eu mais senti foi isto. Eu sei que somos humanos e que sentimos todos muita coisa, mas acho que ao final do dia todos conseguimos olhar para o nosso dia e pensar, eu hoje tive a maior parte do dia a sentir-me desta forma e começares assim. Um refletor tem mesmo de estar disponível a ser um investigador da sua experiência, não é? Observar o que sentes nos diferentes locais, nos diferentes contextos, com as diferentes pessoas, aceitar que nem sempre vais ter todas as respostas, ninguém tem, não é? Um refletor se calhar ainda em menos. Não te identifiques sempre com tudo o que estás a sentir, porque há muita coisa que tu estás a sentir que não é tua. Aceita a tua indefinição e deixa de ser surpreendido pela vida, porque se não for assim, nem vale a pena, não é? Como saber se eu estou a viver o meu desenho? Bem, se estiveres a fazer tudo aquilo que referi anteriormente, não é? Que é sentires que é ok em não estares muito rígido no sentido de quem tu és, sentires que estás rodeado de pessoas e de espaços que te elevam, sentires que existe uma certa harmonia entre aquilo que é o teu desenho e o que tu estás a viver lá fora e, e estás tranquilo, estás bem, estás enraizado com a vida. Viver o desenho não tem de ser uma, uma coisa complexa ou perfeita, não significa que todas as decisões que tu vais mudar vão ser sempre, nunca nada vai correr mal, não. Nós vivemos o nosso desenho, estamos a garantir que estamos a tomar decisões por nós, mas há muita coisa que nós não controlamos, não é? Nós podemos decidir comprar o nosso carro de sonho ou ir fazer aquela viagem e estamos tão alinhados e estamos mesmo a seguir a nossa autoridade. Eu sempre quis fazer aquela viagem e depois nada nos garante que vai ser tudo perfeito na viagem. Aliás, a probabilidade de haver algumas coisas que vão, alguns deslizes, é normal, é natural, é saudável. Nós não podemos ter esta rigidez no nosso processo de tomada de decisão de achar que é porque eu tomei esta decisão que vai ser tudo perfeito. Nós temos de estar disponíveis para estarmos empoderados no nosso processo de tomada de decisão, mas saber que a vida vai continuar a acontecer, não é? Há muito esta narrativa tóxica de porque eu estou alinhada, tudo vai correr sempre bem. Não, há muitas coisas que nós não controlamos, não é? Tu podes perder o avião na viagem, podes perder a tua bagagem, podes estar perdido no meio da cidade e ficar sem bateria no telemóvel e não sabes como voltar para o hotel. N coisas podem acontecer. Isso não significa que aquela decisão foi desalinhada, significa que foi a vida a acontecer. Então, saber que tu estás a viver o teu desenho é tu estares centrado no teu processo de tomada de decisão e estares
flexível o máximo que tu conseguires com as imprevisibilidades da vida, com não ter a necessidade sempre de estar a controlar tudo, porque na verdade nós controlamos muito pouco. Onde é que tu podes aprender mais sobre o teu desenho? Bem, nós temos a chave, que é um e-book que fala sobre o teu perfil. O perfil num refletor é um elemento muito importante, tal como a cruz da encarnação, porque suporta um bocadinho a indefinição, não é? Ajuda-te a compreender os efeitos. É muito diferente um centro do ego indefinido num perfil 3-5 do que é num perfil 5-1, por exemplo. Então, ajuda-te, conheceres o teu desenho, ajuda-te a compreender aquilo que te torna único para lá desta indefinição que nós vimos aqui, porque há muita coisa definida em ti. E a chave é assim a primeira paragem no aprofundamento do teu desenho. Para além da chave, nós construímos um e-book que é, no teu caso, é um Moon Book, que vai te ajudar a conectar com os ciclos da Lua, vai trazer exercícios de reflexão e oportunidades para observares no teu dia a dia certos mecanismos, vai trazer perguntas também de uma reflexão que não são exercícios de human design, são exercícios de desenvolvimento pessoal para tu te observares e é o aliado perfeito para tu estares ativamente neste processo de descondicionamento. Depois temos o mapa da alma, que é o estudo aprofundado do teu desenho. É um mergulho mesmo, onde vamos a todos os pormenores. Na chave não falamos da cruz da encarnação, mas no mapa da alma sim. Falamos depois também da tua perspectiva, da tua motivação, da tua digestão, como é que tu digeres a comida, como é que tu digeres a informação. O mapa da alma fala sobre tudo o que está na chave e mais ainda, obviamente, porque é uma coisa muito mais aprofundada. Para nós, a coisa mais importante antes de te tirares de cabeça para tentar aprender tudo sobre o teu desenho é começares a encontrar estes padrões através do ciclo da Lua, porque isso vai-te dar uma maior clareza e uma maior disponibilidade para sentires aquilo que tu refletes nos outros, não é? Que é um bocado esse o caminho dos refletores. Também seria importante tentares conhecer refletores que estejam à tua volta, que estejam no seu processo de experimentação, para que tu possas perceber como é que eles estão a viver. No CIDI nós dizemos que todos os caminhos vão dar a ti porque só há um destino possível. Qualquer que seja a escolha que tu fazes, o caminho, o destino vai ser sempre o mesmo, que é tu conheceres-te. E para nós isso é a coisa mais importante, é trazermos-te as ferramentas para que tu possas viver a tua individualidade. Não de uma forma individualista, como disse ao início, mas de uma forma que te permite realmente tu ocupares o teu lugar no mundo. Eu acredito muito que o Human Design ajuda-nos hum, a estar no mundo no sentido em que o nosso condicionamento faz com que nós nos tentemos moldar na sociedade, não é? Seja na nossa religião, seja porque somos praticantes de yoga, então tentamos moldar a comunidade das pessoas que fazem yoga, e não há nada de errado com isso, mas o nosso condicionamento faz com que nós nos sintamos que não somos suficientes em ser como somos, então estamos sempre a tentar que a nossa peça se molde às várias escolhas que vamos fazendo, aos vários caminhos que vamos traçando, aos vários grupos a que pertencemos, e olhar para os nossos desenhos e a oportunidade de nós pegarmos nesta peça que já está toda desformatada, não é? Porque esta peça nasceu com uma forma e eu fui tentando que ela encaixasse um bocado à força nos vários contextos da minha vida. E o Human Design ajuda-nos a pegar nessa peça, olhar para essa peça, que é no fundo olhar para o nosso desenho, é olhar para essa peça única e a começar a esculpi-la perante aquilo que nós somos, a começar a esculpi-la tendo em conta a nossa individualidade. E depois o que nós fazemos com essa peça quando ela já está na sua forma original, porque nós nascemos com este desenho e morremos com o mesmo desenho, portanto vamos estar toda a vida a viver esta impressão digital, a ser desta forma, a ter esta essência. Não significa que ao nível da mente não possamos mudar, mas o nosso desenho vai ser sempre o mesmo. O que acontece é que eu começo a olhar para esta peça e de repente é a peça que encaixa no mundo. E de repente é um mundo que encaixa na peça, desculpa, disse ao contrário. É um mundo que encaixa na peça e não é a peça que encaixa no mundo. No fundo, isto é uma comunicação a dois. Mas eu estou a privilegiar, e estou a reconhecer a peça e estou a olhar para aquilo que me torna único. E essa, para mim, é a beleza do Human Design, é esta oportunidade que nós temos de jogar a peça do meu jogo, de deixar que eu sinta paz, sinta uma grande presença com a minha vida, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu venho desenvolver, com as minhas limitações, olhar para as minhas limitações e conseguir mesmo
bolas, realmente eu sei que tenho esta limitação, como é que eu não posso deixar que isto me limite e aprender a abraçá-la, não é? Porque todos temos limitações, todos temos dons, o que nós não podemos é estar sempre a achar que há alguma coisa de errada connosco e que temos de encaixar, encaixar, encaixar à força. Não, nós temos de olhar para aquilo que nos torna únicos. E no CIRI há vários caminhos, sendo que para nós o mais importante, quer tu te conectes com Human Design ou não, é que tu consigas resgatar a tua individualidade, é que tu te conectes com aquilo que tu és todos os dias. Para mim foi um prazer enorme estar aqui contigo. Espero ter-te ajudado a trazer alguma clareza daquilo que é o refletor e do papel que tu vens desempenhar na sociedade. Se tens um refletor por perto e estás aqui porque o queres conhecer melhor, parabéns, porque já estás 20 passos à frente da maior parte das pessoas. E estamos muito gratas por estares aqui. Obrigada e vemo-nos em breve. Até já.